O ano era 2007. O Brasil estava em clima de euforia. As minorias estavam comendo bem, viajando, comprando carro zero e financiando tudo o que queriam. Parecia que a realidade distante da igualdade social no país começava a criar pernas nos anos 2000. O presidente era o cara popular da época, admirado pela população brasileira e respeitado no cenário internacional. Os cofres do Brasa estavam cheios de dólares após vender soja a preço de ouro com o boom das commodities, que trouxe aceleração do crescimento econômico e queda do dólar, que também ajudou a manter a inflação relativamente sob controle, aumentando a renda nacional e derrubando a taxa de pobreza. A celebração era geral. O Brasil era visto como um país emergente. E a pergunta era: o que falta para o Brasil se colocar entre os grandes do mundo? Conhecido como o país do futebol e tendo esse esporte como paixão nacional, o governo vendeu a ideia de que este grande evento, a Copa do Mundo, seria uma forma de afirmar o desenvolvimento nacional e mostrar ao mundo que o Brasil estava preparado para ser a quarta potência mundial. Por uma característica do sorteio, o Brasil aparecia como o único candidato da América do Sul, continente ao qual cabia a vez no rodízio pela FIFA. Ou seja, a chance de o torneio desembarcar em outro país era mínima. E no anúncio oficial, coube até uma piada do mandatário da FIFA à época, Joseph Blatter, sobre os reforços brasileiros em outras seleções que, naturalizados, desembarcariam no Brasil para defender outros países. E se não pararem os invasores futebolísticos do Brasil em Copas futuras mundiais, talvez até já em 2018, teremos apenas jogadores brasileiros em todas as equipes nacionais em todo o mundo. Não queremos que isso aconteça. Por isso, acho que aqui na FIFA tomamos uma decisão muito sábia por incentivar vocês a manterem a maioria dos seus jogadores de futebol em seu país. Por isso é que o Comitê Executivo decidiu unanimemente dar a responsabilidade, não só o direito, mas a responsabilidade de organizar a Copa Mundial da FIFA de Futebol de 2014 ao país Brasil. Apesar da chance zero de zebra, a escolha não inibiu a comemoração da delegação bancada pela CBF. No país, o clima também não foi diferente. Muitos festejaram. Afinal, após 64 anos, a Copa do Mundo voltaria a ser organizada por aqui. Não tinha como dar errado. E adivinha? Brasil! Passada a euforia, a pergunta que ficou no ar era: um país como o Brasil, com tantas carências, será capaz de sediar uma Copa do Mundo? Ou a Copa será a grande oportunidade de finalmente financiar grandes obras de infraestrutura para a evolução do país? Ricardo Teixeira era o presidente da CBF. Estava no comando desde 1989. Foi um dos articuladores políticos dentro da FIFA para trazer a Copa do Mundo ao Brasil. E Teixeira chegou a prometer uma Copa sem gastos públicos em estádios.
A Copa do Mundo será melhor quanto menos dinheiro público for investido. Essa equação é que norteia o projeto desde o início. Ao governo, em todos os seus níveis, caberá os gastos com obras que lhe dizem respeito. O investimento terá de vir da iniciativa privada, afirmou Teixeira na época de candidatura. Discurso que caiu por terra antes mesmo da Copa de 2010 acontecer. Em agosto de 2009, Teixeira já reconhecia o uso de dinheiro público. Esses estádios são do governo. Necessariamente, a reforma deles vai ter que envolver governo, disse Teixeira à época. Pois bem, após decidido qual seria o projeto em que o dinheiro público seria desperdiçado, era hora de colocar a grande celebração de sucesso do Brasil em prática. E como diria Jorge Aragão, foi aí que o barraco desabou. Imagine que somos donos de um evento e que só nós podemos autorizar que outros o recebam. Por exemplo, uma mostra das obras do autor X. Então, um museu vem atrás de nós e pede para receber tal mostra, já sabendo que precisará ter uma estrutura Y para que isso seja possível. Ora, é de nossa responsabilidade investir no museu para que ele possa receber o nosso evento, do qual ele veio pedir para receber? Não! A FIFA não impôs a Copa ao Brasil, nem aos brasileiros. Tão menos exigiu que fossem construídos estádios e torrados recursos públicos nas obras X, Y ou Z. A FIFA possuía critérios anteriores à candidatura do Brasil, e como eles seriam atendidos é problema de quem se candidatou. Se os estádios padrão FIFA e todos os critérios como mobilidade, estrutura das cidades e etc. já existisse antes da candidatura, não haveria necessidade de investimentos e a FIFA não interferiria. Se os investimentos necessários fossem todos patrocinados pela iniciativa privada, a FIFA não se intrometeria. Assim como sendo mais de 85% dos investimentos oriundos do setor público, a FIFA não interferiu na origem desses recursos. No máximo, lembrando ao país que os critérios pré-existentes à candidatura precisam ser atendidos, independentemente de onde saiam os recursos para tal, deixando isso a cargo do governo decidir. O erro foi do Estado, que com mais uma ação de pão e circo, ofereceu o país para sediar um evento ao qual não possuía estrutura, típico do Estado e do povo, que tiveram 6 anos para reclamar e deixaram como bons brasileiros para fazer isso na última hora. Era junho de 2013 e o país estava em ebulição. Milhões de pessoas protestavam nas ruas contra a classe política. A polícia tentava controlar a multidão com bombas de gás e bala de borracha. Dilma viu sua popularidade despencar em menos de um mês. Em meio a esse cenário caótico, o Brasil sediava a Copa das Confederações, uma espécie de evento teste realizado em países que recebem a Copa do Mundo. Não demorou para os protestos baterem as portas dos estádios, o que assustou os dirigentes da FIFA. A revolta com o reajuste na capital paulista encontrava cenário parecido em outras cidades brasileiras. No início de 2013, o governo solicitou às prefeituras que postergassem os aumentos tarifários, geralmente feitos nos primeiros meses do ano, como estratégia para assegurar o crescimento da inflação que preocupava a equipe econômica da presidente Dilma Rousseff. Ao mesmo tempo, nos noticiários o retrato das grandes mobilizações populares, com manifestantes com cartazes coloridos em indumentárias em verde e amarelo, dividia espaço com cenas violentas de repressão policial e de vandalismo. Com esse levante popular de 2013, conhecidos como Jornadas de Junho, surgiu a palavra de ordem: não vai ter Copa. A Copa do Mundo de 2014 aconteceu,
E com ela veio o fatídico 7-1 que vamos falar mais à frente. Mas a derrota humilhante da seleção brasileira para a Alemanha na semifinal não foi o único vexame do evento. Houve denúncias de superfaturamento na construção dos estádios e nas obras de infraestrutura da Copa. Até hoje, 37% das obras não foram concluídas ou sequer saíram do papel, segundo o Tribunal de Contas da União, o TCU, que aponta que, de 38 mil contratos avaliados, 14 mil estão paralisados. A realidade das obras da Copa reflete exatamente esse certo show de horrores que nós vivenciamos na área de infraestrutura do nosso país. Planejamento equivocado, consequentemente empreendimentos que não foram entregues e não prestam um serviço para a sociedade. Não atingem a finalidade pública que de fato deveriam. Passados 9 anos, é difícil calcular o investimento geral nas promessas da Copa, especialmente diante de falhas de transparência, segundo especialistas. Mas a estimativa é de 31,2 bilhões de reais, incluindo projetos de infraestrutura, serviços e suportes, entre outros. Os estádios foram concluídos há anos, mas a conta ainda não foi paga. Inclusive, estamos pagando. 64 anos após o Maracanazo de 1950 e com 5 títulos de Copa do Mundo na conta, era a oportunidade perfeita do Brasil reverter o fracasso do século anterior dentro de seu país. E apesar do momento delicado que o Brasil enfrentava, a seleção brasileira de futebol era a única responsável possível de dar alegria ao povo. Mas a seleção vinha de uma recuperação no ano anterior com o título da Copa das Confederações, um brilhante Neymar em campo e um técnico já campeão no banco, que, teoricamente, já saberia o caminho para ganhar a Copa do Mundo, certo? Errado! Mas o que aconteceu de errado para a decepção se tornar ainda maior dentro de campo, nos trazendo de bandeja o presente do maior vexame histórico em Copas da seleção brasileira? Vamos trazer aqui 7 motivos explicando as causas do passeio alemão no Mineiraço. Afinal, lembrar da Copa de 2014, acredito que o número 7 vem à sua mente. Pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento. É o gol da Alemanha. Luiz Felipe Scolari chegou à Copa do Mundo de 2014 muito mais como motivador do que treinador. Na bagagem, levou para a Granja Comari o livro Como se tornar um líder servidor, com a intenção de conquistar o elenco na base da cordialidade. Foi assim na apresentação do elenco na Granja Comari, quando recebeu jogador por jogador na porta. Botou na frente, olha o perigo, close, Júlio César, close. A troca de sorrisos, as piadas e até o momento talk show entre Felipão e Neymar na sala de imprensa do Itaquerão, na véspera da estreia contra a Croácia, eram apenas um disfarce da pressão que ambos tentavam evitar publicamente. No dia seguinte, apesar da vitória, parte do elenco demonstrou em campo que estava à beira de um ataque de nervos. Esperavam quando chegaram de novo. Chegaram de novo! Com a conquista da Copa das Confederações em cima da Espanha, Felipão morreu, abraçado ao esquema 4-2-3-1 das 5 vitórias no evento teste de 2013. A maior falha é jamais ter testado o time sem Neymar. O camisa 10 começou todas as partidas da segunda era Scolari, menos contra a Alemanha. Quando precisou se reinventar, Felipão entrou em pane. Não tinha tempo e muito menos recursos humanos. Nada, virou passeio! O treinador notou que o centroavante estava isolado no esquema tático. A bola não chegava a Fred nos coletivos e o camisa 9 não mostrava mobilidade para recuar e buscar jogo, ganhando o glorioso apelido de Cone. Na segunda parte dos treinos, saía Fred e entrava Jô, que pouco acrescentava.
A ideia de Neymar como falso 9 jamais foi testada. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. O Felipão dormiu em cima do relatório entregue por Regina Brandão com o perfil dos 23 convocados ou houve erro de avaliação da profissional de confiança dele? Ambos devem ter percebido que o capitão deveria ser outro, mas insistiram em manter a braçadeira com o zagueiro Thiago Silva. O diagnóstico foi exposto em público nos pênaltis contra o Chile. Tocou no lã, bateu pro meio. Felipão errou na convocação. Quando percebeu que deveria ter apostado em Robinho ou Kaká para diminuir a pressão sobre Neymar, era tarde demais. Olhou para o elenco, procurou um jogador casca-grossa para desviar o foco do camisa 10 e não o encontrou. Coube ao menos uma vez ao goleiro Júlio César assumir o papel e falar em nome do grupo na granja. Olha a bola chegando, é gol. Tanto Luiz Felipe Scolari quanto Carlos Alberto Parreira chegaram a Teresópolis cantando vitória antes da hora. O experiente Parreira chegou a dizer: "O Brasil está com a mão na taça", antes mesmo de a bola rolar. Depois da partida contra o Chile, Felipão reviu os conceitos e afirmou que, se a seleção fosse derrotada, não seria o fim do mundo. Fim do mundo talvez seria a Argentina ser campeã em solo brasileiro? Foi quase. Obrigado, Higuaín. O fim do mundo não foi, mas essa Copa teve um fim? Afinal, eu, você, todos nós como bons brasileiros, não estamos com a sensação de que até hoje estamos pagando os 20 centavos? E esse foi mais um vídeo do canal Rocks, trazendo esse tema que para muitos até hoje é motivo de tristeza, choro e até mesmo revolta. Deixe o seu like para apoiar o canal, deixe um comentário sobre o que você acha desse evento tão fracassado que até hoje é motivo de vexame para os brasileiros. Agradecemos a todos pela audiência, até um próximo vídeo.